Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais uma atualização sobre a moto velocidade, sobre a MotoGP. Hoje eu trago uma entrevista bem legal com o diretor esportivo da Ducati, o Paolo Cibatti, que você está vendo aí na tela, né? Sobre muita coisa interessante, inclusive o salário do Marc Marques lá na Gresini. Não esquece do like, inscrição, chama os amigos, compartilha, dá uma força aí, meu amigo. Imagina só se o canal ficar grande e você vai receber muito mais informação. Você gosta do que vem aqui? No momento é uma notícia sobre moto a cada 3, 4 dias, né? É o que eu consigo fazer por causa de outros trabalhos. Mas se você caprichar, todo mundo ajudar e der uma força, o canal cresce e eu posso, quem sabe, me dedicar somente a esse trabalho. Falar de moto no Brasil não é fácil, né? Não é nada fácil, não é nada rentável. Então precisa muita gente aí conosco para realmente valer a pena. Eu faço porque eu gosto, hein? Faço porque eu gosto, tá bom? Então, capricha aí. Agradecemos pela sua ajuda. E também ativa as legendas. Pode compartilhar até com os amigos de outros países, hein? Ativa as legendas, estamos em 12 idiomas. Em semana de corrida, nós criamos sempre o link aqui no site que traz as informações. O link já está criado, é o site informatudo.com.br/esportes. Aqui no site tratamos de automobilismo, esportes e combate e, claro, nosso amada Moto Velocidade. Próxima rodada, GP da Tailândia, já é esse fim de semana, não tem sossego, hein? Aqui tem todas as informações sobre o GP e também as atualizações. Bora lá então trazer para você essa informação, essa notícia, essa entrevista que eu peguei lá na Itália, um site italiano, com o Paolo Cibatti. Bora lá. Links aqui na descrição. O Paolo Cibatti, diretor esportivo da Ducati Corse, concedeu entrevista e disse muita coisa interessante, entre elas o salário então do Marc Marques na Gresini. Ele também disse outras coisas. Vem comigo então conferir os detalhes dessa entrevista interessante. Vamos lá, abre aspas. Em 2017 tínhamos visto que a moto estava lá, mas faltava alguma coisinha, sempre segundos. Depois também em 2021 com Banhaia, depois no ano passado sabemos como foi. Grande satisfação. Não estávamos em uma situação nem no domínio técnico que correspondesse a um momento particularmente difícil para os fabricantes japoneses, fecha aspas. Tá ele falando, né, a questão de quando que descobriram que a moto seria esse canhão que é hoje, né? Lá em 2017 eles já confiavam na moto e o resultado veio depois. Falou aqui também dessa questão da dificuldade dos japoneses, né? Ele também falou sobre as diferenças entre a equipe principal e a Pramac, que por contrato também usa a moto do ano. Isso aqui é bem interessante, muita gente fala, a Pramac vai ter que entregar o título pro Banhaia, enfim. Ele disse que não, hein? Olha só, abre aspas. É claro que muita coisa embaixo dos panos a gente não tem acesso, né? Mas pegar as entrevistas sempre é interessante. Você pega várias palavras de várias pessoas diferentes, um dia a contradição vem se tiver mentira, né? Então é sempre muito interessante. Ele falou sobre isso, abre aspas. Se a Ducati tivesse a preocupação de deixar outra equipe vencer, não daria à Pramac e ao Jorge Martin o mesmo tipo de moto e evolução. É verdade, a moto é a mesma, né? Os mais atentos terão notado que nas últimas corridas existem algumas barbatanas montadas nos garfos dianteiros. Quais motos têm isso? As do Banhaia e do Martin. Eles têm exatamente o mesmo pacote técnico e 7 pessoas da Ducati trabalham lá na Pramac. Entendo que quem faz teorias da conspiração não acredita, mas é verdade. Decidimos colocar os pilotos da Lenovo e da Pramac na mesma situação, certo ou errado, que vença o melhor. Consideramos que são duas equipes oficiais e graças à Pramac que trouxemos vários pilotos em motos oficiais, fecha aspas. Muita gente fala sobre isso, né? Que vai ter o joguinho lá de marcas lá e a Pramac teria então que entregar o título para o Banhaia. Por enquanto, o que está fazendo isso acontecer foi os erros do Martin, né? Fizemos outro vídeo aqui no canal, inclusive, você que nos está sempre aqui acompanhou, né? Onde o Martin disse que não ia, se viesse ordem, ele não obedeceria, né? Então, realmente tem. Eu acredito que realmente isso não exista, né? Afinal, nosso esporte é fantástico também por isso, né? Sobre o Bezek, que permanece na VR46, ele diz o seguinte: olha só, não estou surpreso.
Pensamos que mereciam a moto oficial em 2024. Teremos 4 motos oficiais por contrato. Para quem não sabe, né, a Pramac e a Ducati Corsa, a principal, né? Essas 4 motos aí, essas duas equipes têm a moto do ano. Vão ter então a moto do ano 24. Melhorada, obviamente, né? Enquanto que as outras Ducatis todas têm a moto do ano anterior, vão pegar essa moto prontinha, né? Tem vantagens também, né? A 24 teoricamente será melhor, né? Só que muitas vezes vem como um cavalo indomado, como era lá em 2022, né? Enquanto que a galera das satélites ali vão pegar a moto 23 prontinha, moto campeã, né? Até que ponto a Ducati pode realmente melhorar até o infinito? Não, uma hora vai dar uma caidinha. Quem sabe vem uma moto 24 que nos testes parecia boa e, né? Aí quem tem a 23 pode se dar bem. E um desses aí se chama Mark Marques. Já falo dele, hein? Já falo dele. Então aqui ele falando que o Bezek merecia a moto do ano. Em 2024 teremos 4 motos oficiais por contrato. Tínhamos feito isso em 22 para ter 5 motos oficiais. Marini teve a quinta, né? Mas percebemos que era excessivamente caro. A única oportunidade do BES ter uma moto oficial será colocá-lo na Pramac com o Matteo Flamigni. Porém, conhecendo a relação do Marco com a equipe VR46, entendi muito bem sua escolha. Eu entendo e aprecio isso. Fecha aspas, falou o Ciabatti, né? Então tá aí a... É por causa do Valentino, né? O Valentino pesou bastante, com certeza, para o Marco Bezek. Sobre Morbidelli na Pramac. Olha quanta coisa legal no único vídeo, hein? Merece o like, né? Capricha aí. Sobre Morbidelli, então, que muitos consideram, e é realmente uma incógnita, né? Moto ele vai ter para andar na frente, né? Moto ele vai ter com certeza. Quero só ver, por exemplo, comparativo Morbidelli e Quartararo, né? Ah, será top de ver, né? Tanta coisa. Olha, 2024, olha, será uma temporada surreal, né? Tudo isso aí que já falamos, o Marques na Ducati também, olha, isso vai ser imperdível, hein? Você aí que tá perdendo corridas esse ano, não sabe o que perdeu, né? Agora 24 não dá pra perder uma corrida sequer, porque cada corrida, em teoria, vai ser surreal, vai ser sensacional. Vamos lá, falar do Morbidelli então, abre aspas. Fizemos uma série de avaliações e Marini também estava lá. Então a decisão passou para Franco. Só isso, né? Então entrou a questão dos dois pilotos da VR quererem ficar na VR e aí sobrou o Franco, né? Acabaram pegando o Franco. Não era a primeira escolha da Ducati, né? Mas caiu no colo dele essa dádiva poder pilotar uma Ducati, né? E vai ter adaptação também, né? De 4 em linha para motor em V, certamente. Ele não vai começar o ano bombando, né? E aí pode ser complicado a situação do Franco Morbidelli para ficar para 25, né? Sobre o Bastianini, olha só. Abre aspas, ele fez um trabalho importante no ano passado, 4 vitórias. Este ano ele lutou um pouco mais do que esperávamos, já nos testes, para se adaptar a um ambiente de trabalho diferente. Não esqueçamos que ele teve que mudar de chefe de equipe, porque o Giribuola decidiu ir para a KTM. No entanto, é uma temporada em que todas as coisas que poderiam dar errado, deram errado. Mas na Indonésia, na corrida, ele fez a volta mais rápida e por isso acho que estamos no bom caminho. Fecha aspas. Realmente, uma corrida só que eu me lembro esse ano que ele foi bem, né? Justamente a Indonésia, né? O resto realmente ele se arrastou. Claro, principalmente pela queda que ele teve, né? Agora, se vai fazer o que veio fazer, aí só o tempo dirá, né? Sobre Mark Marques na Gresini, olha só, ele falou bastante, hein? Olha só, abre aspas. Ou melhor, antes das aspas, inclusive, algo que nós sabemos, né? A troca, obviamente, não foi por dinheiro, até porque o Mark Marques já conquistou grana, né? Suficiente para poder pagar para tentar ser campeão novamente. Abre aspas. E olha, eu acho que ele fez o certo, por favor, né? O cara mais bem pago do grid ganha mais dinheiro que o resto junto. Será que seria inteligente da parte dele pensar em dinheiro nesse ano de 2024? Talvez pensar em honra. A honra muitos homens ainda valorizam, né? Poderia ser honroso para ele ficar neste ano na Honda 24 por tudo que a Honda fez por ele na pandemia ali, pagou salário integral, né? Mas daí também era um contrato, né? Também tinha que pagar, né? Não sei se devia tanto assim para a marca, né? Mas daí era questão dele pessoal, né? Por questão de honra ficar este ano na Honda, apesar de saber que é 100%
100% não dá para dizer, mas 99% certo, que seria mais um ano trágico para ele, né? Então eu acho sim que ele tomou a decisão corretíssima. Tem nada que pensar em dinheiro, isso aí é. Tem gente que realmente, o ser humano, tem muitos seres humanos aí que são muito capitalistas realmente e o dinheiro pesaria. Ah, vou ficar mais um ano na Honda aí para ganhar um dinheirão, né? Então, além de não ganhar, ele não ganhar esse dinheiro, tem a questão que ele vai correr de graça, hein? É verdade, é verdade. Outros pilotos como o Rins foi atrás de dinheiro, o Zarco foi atrás de dinheiro, né? Só que são casos diferentes. O Zarco, por exemplo, quer uma moto perdão, o Rins, que era uma moto melhor, aí pode não ter sido dinheiro, mas o Zarco, sem dúvida, foi porque ele está chegando no fim da carreira, né? Então tá certíssimo ele pensar em dinheiro nesse momento, né? Bom, sobre Marques na Gresini, o Paolo disse o seguinte, abre aspas, também estava convencido de que a Honda não poderia desistir do Mark Marques. Mark concordou com a equipe Gresini depois, creio eu, de falar com o irmão e avaliar a força da moto no ano passado. Pelo que entendi, o salário é zero, hein? Acho que ele está concorrendo praticamente de graça. Não foi o fator econômico que motivou essa escolha. Temos que estar orgulhosos por você considerar a Ducati a melhor moto para voltar a ser competitivo. Não vou esconder que ele é um mau cliente em casa, porque de qualquer forma temos os nossos pilotos que disputam o campeonato mundial, com Banhaia, Martin e Bezek. De um certo ponto de vista, não havia necessidade de inserir mais um elemento de competitividade. É uma complexidade extra de gerir, mas também é um incentivo para ir mais rápido. A escolha da Gresini e o papel da Ducati. A Ducati foi informada, mas contratualmente só com a Pramac podemos decidir os pilotos. Olha mais uma informação interessante aqui, né? A Pramac eles decidem os pilotos, as outras não, né? Não é o que se espera com Gresini e VR46, certo ou errado. Não devemos aprovar as suas escolhas, nem devemos consultar, nem devem consultar-nos. Eles nos informam quando o negócio parecia próximo, nos informaram quando o negócio parecia próximo da conclusão. Entendemos que era para Gresini uma oportunidade única. Não parecia certo dizer-lhes para renunciar, fecha aspas. Olha só que interessante, né? E nota-se claramente, né, que a vinda do Mark Marques para a Ducati não era o que exatamente a marca queria, né? Mas pelo que parece também entendem e apoiam a opção da Gresini. Que show isso, né? Tá aí as palavras com relação. Porque já falamos aqui no canal, inclusive, né? O pessoal da Ducati já disse, não lembro agora quem falou, mas disse o seguinte: se o Marques for campeão com a Ducati, é o Marques. Se ele perder com a Ducati, é a moto que é ruim, né? Então, certamente por esses motivos, a Ducati não queria o Marques lá, mas também não fez força nenhuma para impedir, e nem podia, né? Por questão de contrato, né? E claro, eles não iriam falar, né? Se é uma coisa que você não pode fazer, tem um contrato, né? Mas foram nobres, então, em não conversar lá com o pessoal da Gresini, ó, não pega ele, não pega, enfim, né? Então, segundo o Paolo, né, não teve essa questão. E para fechar aqui o vídeo, sobre o retorno do Iannone à Superbike e também para a Ducati, né? Outro assunto super interessante, também promete 2024. Quanta coisa legal para o ano que vem na MotoGP que eu já falei e na Superbike também. Tem o Iannone de volta, tem o Jonathan Rea na Yamaha, tem o Toprak na BM, a Bautista com a Ducati, será que ainda vai? Tem o peso combinado, a matéria já está aqui no nosso canal, não no YouTube, mas no YouTube também tem um vídeo sobre o peso combinado. Aqui você fica sabendo de tudo, meus amigos. Então, 2024 também no Superbike será surreal. E as corridas, lembre-se, todas narradas aqui no canal, né? Abre aspas, sobre a nona então, operação definida nas últimas semanas. Isso me deixa muito feliz. A vontade dele mostra o quanto ele ainda quer correr, mas 4 anos de inatividade é muito tempo. Então é difícil dizer o quão competitivo ele será. Acho que vai demorar um pouco, mas depois ele estará entre os protagonistas. Ele ainda é relativamente jovem, dado o que Bautista está fazendo, né? O André tem 34 anos e o Bautista tem 39, né? Então mostra que com 39 ainda dá para ser competitivo, né? Tem gente que diz que a moto do Ducati faz tudo sozinha, eu discordo, né? Não faz tudo sozinha não, porque o Michael Rubin Rinaldi é bem mais jovem que o Álvaro e não faz o que o Álvaro faz com a mesma moto, né?
Então não é só a moto, o Álvaro é muito bom, sim, bom piloto, ou está sendo bom piloto neste momento, né? Há muita gente que diz, né, que a Ducati faz tudo sozinha. Não, discordo. Deixe seu comentário aí, seu comentário é importante, eu adoro debater com você que acompanha aqui o nosso canal. Era isso por hoje então, se gostou deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse nosso site também, dá uma força para nós, acesse aí o nosso site que é o informatudo.com.br/esportes, aqui tem muita coisa legal, navegue pelos nossos canais, tem muita coisa interessante que você acompanha por aqui, né? Aqui em semana de corrida, deixa eu colocar para você, tem aqui já o calendário da corrida do fim de semana, os horários todos aqui, as informações da pista, a classificação do campeonato. Aqui vai ter os links das corridas, das nossas narrações e muita atualização. Aqui já acabei de começar, né? Não tem muito ainda, mas vou atualizando durante a semana e vou deixando tudo aqui em um único link. Você sabe, é só acessar o site, link na descrição, informatudo.com.br/esportes. Ali vai ter o link no motociclismo, você vai e acha a corrida, a próxima corrida, e ali dentro vai ter muita atualização. Tem essa aqui sobre a queda do Diogo Moreira, né? Nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação do esporte, qualquer valor é bem-vindo. E acredite, é um baita incentivo. Cada vez que cai um dinheirinho na conta aí, me motiva muito para fazer mais conteúdo e trazer aqui no canal. Então, se você puder e quiser, duas chaves aí para você, qualquer valor é bem-vindo. E siga navegando, tem muitos links aqui, aqui a matéria que eu falei da Copa Bigorna, né? Do peso combinado. Inclusive eu atualizei essa notícia, tem coisa que não vai para o YouTube, fica só no site, né? Então vá ali no Superbike aqui no site, você vai encontrar essa matéria que eu atualizei hoje. Tem outros esportes também, né? Muita coisa para você e nossos outros canais também. Vá aqui em meus canais no YouTube, tem canal de turismo, canal de futebol, canal de notícias gerais, de cinema, tem muita coisa legal para você. Certo, amigos? Tá então repercutindo essa questão aí do Paulo Ciabatti falando do salário do Marc Marques e muita coisa legal. Em uma única entrevista, em um único vídeo, você viu aqui muita coisa interessante. Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais informação sobre o mundo da motovelocidade, certo? E não esqueça, vai pilotar, coloca sempre a proteção e acelera mundo, porque a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço e até a próxima.